31. Seja f de x igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, com x variando de 0 a 1. Encontre a inversa, como está relacionado com f. Tá, vamos lá. Então, inicialmente, vamos encontrar a inversa aqui, né? O item A é encontrar a inversa. O que fazer mesmo? Substituir x por y por x e dar um jeito de isolar aí, né, o y, né? Então, aqui tem f de x, que é o y, então você coloca x. X é igual a raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado. Bom, a fim de isolar o y, você faz o seguinte, eleva isso ao quadrado. Quando você levar isso aqui ao quadrado, você vai obter x ao quadrado igual a 1 menos y ao quadrado. Tá? A raiz vai embora. Ou seja, y ao quadrado, agora passando esse menos y ao quadrado para o primeiro membro, vai ficar y ao quadrado igual a 1 menos o x ao quadrado para o segundo membro, menos x ao quadrado. Então, quem vai ser o y aqui? O y vai ser a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Via de regra, pessoal, vale a pena a gente observar que aqui seria mais ou menos, né? Porque y ao quadrado igual a 1 menos x ao quadrado significa y mais ou menos essa raiz. Só que o sinal menos não vai servir. Por quê? Devido ao domínio da f, ó, o domínio da f são números maiores ou iguais a zero, é o domínio da f. E o domínio da f é a imagem da inversa. Se você coloca o sinalzinho de menos aqui, ó, vai dar números negativos, não pode ser. A imagem da inversa tem que ser números maiores ou iguais a zero. Por isso que eu estou tirando o menos aqui, tá? Então vamos responder agora? F elevado a menos 1 de x é igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Olha aí, que bacana, pessoal. Coincidiu, né? F e f elevado a menos 1 coincidiram, não é verdade? Tá, então tá. Já é a segunda parte aí do item A. Como está relacionada a f? São iguais, são iguais. Aí no item B, está pedindo o quê? Identifique o gráfico de f e explique sua resposta para a parte A. O gráfico de f nós vamos fazer assim, ó. Vamos pegar essa parte aqui, tá? Esse aqui, tá? O que a gente tem aqui? Y, agora já estou respondendo o item B. Item B. O que eu tenho aqui? Y é igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Ou seja, y ao quadrado, elevando ao quadrado, né? Igual a 1 menos x ao quadrado. Vamos passar o x ao quadrado para o primeiro membro. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. O que é isso, pessoal? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. É a equação da circunferência de centro no ponto 0, 0, de centro na origem, e raio 1. Vamos desenhar essa circunferência? Vamos lá. Aqui. Ó. Bom, então vamos lá. A circunferência, vamos botar aqui 1 aqui, né? 1 menos 1, 1 aqui em cima. Fica algo mais ou menos assim. Aqui. Agora, calma lá. Esse aqui, o que é esse aqui? É a circunferência de centro na origem e raio 1. Esse aqui é o gráfico de f? Não, não é o gráfico de f, né? Por que estão aparecendo essas outras partes aqui que não fazem parte, né, do gráfico de f? Porque a gente está elevando ao quadrado aqui, tá? Bom, agora vamos analisar nossas condições. Ó, o x tem que variar de 0 a 1. De 0 a 1. Então, a parte correspondente ao x negativo, você vai apagar. Então, ó, apagamos essa parte. Que mais? Que mais? Acabou? Ainda não, ainda não. Olha a nossa função, ó, y é igual a raiz quadrada, ou seja, o y é um número maior ou igual a zero. Então, essa parte aqui embaixo, que corresponde a y negativo, você apaga também. Pronto, esse aí é o gráfico de f e também de sua inversa, que coincide, tá? Questão 32. Seja g de x igual a raiz cúbica de 1 menos x ao cubo. No item A, encontre g elevado a menos 1. Como está relacionada a g? Vamos lá. Então, inicialmente, calcular aqui
a inversa dessa função, no item A. O que é que você vai fazer? G de x e y é a mesma coisa, aqui você coloca x então, e aqui você coloca y, né? Raiz cúbica de 1 menos y ao cubo. Vamos elevar tudo ao cubo, a fim de sumir com essa raiz, aí a gente obtém x ao cubo igual a 1 menos y ao cubo. Bom, o y passando para o primeiro membro vai ficar y ao cubo igual a 1 menos x ao cubo. Portanto, o y é a raiz cúbica de 1 menos x ao cubo. Ou seja, a função inversa g elevado a menos 1 de x é a raiz cúbica de 1 menos x ao cubo. Coincidiu, né? G e a inversa coincidem, né? A função g e a função inversa coincidem. Muito bem. Essa é a relação entre as duas, né? No item B, faço o gráfico de g. Então tá, vamos lá fazer o gráfico de g. Então, vamos entrar aqui. G de x igual a quem? Raiz cúbica de 1 menos x ao cubo. Então, 1 menos x ao cubo, isso aí elevado a 1/3. Tá lá. Raiz cúbica de 1 menos x ao cubo, né? Olha aqui. E que também é o gráfico da função inversa, né? Tá? Agora, por que dá igual, pessoal? É o seguinte, porque se você considera a reta aqui y igual a x, a gente sabe que uma função e sua inversa o gráfico delas são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. São simétricos em relação a essa reta. E observe, se você refletir o gráfico em torno da reta, você obtém o mesmo gráfico, né? Imagine você pegando aqui o gráfico em vermelho e refletindo em torno da reta. Você obtém o mesmo gráfico e é por isso que a gente obteve a mesma inversa. A gente obteve para a inversa a mesma função g, tá bom? É isso aí.